Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Revelar. No último vídeo eu pedi a opinião de vocês e vocês me disseram que preferiam então que eu adaptasse os meus vídeos trazendo no começo deles algumas antiguidades que mostravam que a história não é exatamente como nos contaram e deixasse para o final algumas tecnologias que estão surgindo e alguns fatos mostrando aí como o ambiente onde nós estamos está mudando, para mostrar que as coisas não serão exatamente como estão nos prometendo. Então é isso que eu vou fazer pelo menos por um tempo, né? Eu vou adaptar os vídeos assim e não prometo que vou levar sempre assim, porque ele é um pouquinho difícil de ser feito. Mas enquanto eu tiver um pouco de tempo eu vou montando isso aqui para vocês. E primeiramente eu queria mostrar isso aqui. Essa foi uma descoberta feita na Espanha, na província de Cuenca, por um arqueólogo amador que notou uma montanha piramidal de até 400 metros de altura. Isso aqui, pessoal, eu digo para vocês que tem no Brasil. Não é possível provar, seria necessário dispensar um certo tempo, né, para procurar esse tipo de situação. Quer dizer, você pode olhar para um morro e verificar que ele tem esse tipo de formato piramidal. E isso você, na minha opinião, encontra em vários lugares do Brasil. Eu mesmo já encontrei um local, mas precisaria então um trabalho de escavação, arqueologia, algo que no Brasil não é aí muito valorizado, né? Mas enfim, ele descobriu essa montanha aqui com formato piramidal e eles foram então fazer algumas escavações. Ele descobriu que realmente, então aqui como vocês podem ver nas fotos mais à direita, existem pedras alinhadas e amontoadas, né, colocadas umas sobre as outras, que lembram então a base de uma pirâmide, blocos de pedra dispostos de maneira organizada. Então o objeto já chamou a atenção de geólogos e arqueólogos e agora nós vamos aguardar, porque isso aqui foi uma descoberta relativamente recente. Pirâmides europeias não são tão raras assim, né, mas de vez em quando eles descobrem uma ou outra. A diferença é que lá a Europa é muito mais rica, é muito mais antiga a civilização que está lá, a civilização moderna, lógico, né? Então as pessoas lá acabam dispensando recursos e tempo para fazer as escavações e encontrar. No Brasil, nós somos um país mais pobre, mal e mal as pessoas têm dinheiro para suprir as suas necessidades básicas, né? Estão endividados muitas vezes, inclusive. Quem dirá vão poder dispensar tempo e dinheiro escavando esse tipo de coisa. Mas que tem. Existiu uma civilização que foi mundial no passado. As pirâmides aqui da América do Sul, algumas delas descobertas, provam isso. Mas eu ouso dizer que isso é bem mais comum do que as pessoas pensam. Muitas vezes pode estar no quintal do seu município, né? Isso aqui, pessoal, é só uma curiosidade. Eu achei interessante trazer para vocês, que é um armário com as chaves dos caixões de todos os Habsburgos. Cada caixão foi trancado com 2 chaves. Uma chave foi entregue aos monges caputinhos, junto com o caixão do falecido, para armazenamento na cripta da família, e a segunda foi para esse armário. Há um total de 139 chaves no armário. O mais antigo pertence ao caixão de Otto de Mary, falecido em 1339, e o último pertence a Otto von Habsburg, filho do último imperador, falecido em 2011. Então, para vocês verem, né, pessoal, como algumas famílias são antigas, né, são tão antigas quanto o mundo, muitas vezes, né? Se você for analisar até onde vão os rastros de certas famílias, você vai entender por que alguns grupos tem poder, tem prestígio, tem dinheiro, recurso em abundância e a grande massa de pessoas não tem. Se você for pesquisar a respeito de sua família, a maioria dos brasileiros não sabe nem sequer o nome do seu tataravô, né? Mal e mal do bisavô, quem sabe do avô. Então, essas tradições familiares aí, milenares, centenárias, para dizer o mínimo, né, é que explicam por que algumas famílias prosperam e outras não, né? Então a tradição é importantíssima, mas nós vemos aqui um exemplo hoje muito claro aqui no Brasil de como as tradições, enfim, a família, tudo é destruído, né, de geração em geração, porque não interessa para quem tem poder que os demais tenham família também, porque família representa isso, prosperidade, poder, aliás, não isso, né, mas isso também.
Agora isso aqui é interessante, pessoal. Isso aqui é a máscara mortuária de Tutancâmon, né? Todo mundo conhece a parte dianteira dela. Agora, só para vocês verem como esse povo era supersticioso. Vocês estão vendo esses hieróglifos que estão constantes aqui nas costas desta máscara mortuária? Eles são uma espécie de feitiço que protege contra espíritos malignos. Nas escrituras nós vimos como o faraó era supersticioso, vimos todas as questões das pragas egípcias e etc. Então, isso aqui é só mais uma das provas, né? Os hieróglifos, obviamente, já estão há um bom tempo traduzidos e eles, então, descobriram que isso aqui é uma espécie de feitiço, né, que ele usava na retaguarda, né, para que não houvesse um ataque espiritual contra ele. De uma certa maneira, há um porquê disso aí, né, mas, no final das contas, obviamente, que a inscrição mostra então essa fé deles, que aliás eu quero dizer para vocês que não parou, né? A fé da classe dominante sempre foi a mesma, só que hoje ela é mais ocultada porque depois do advento do cristianismo houve um avanço aí do poder das classes mais pobres do mundo, né? Porque o cristianismo ele se espalhou principalmente entre os desfavorecidos da terra, né? Que por conta disso começaram a ter família. Eu não sei se vocês sabem, mas no passado os escravos não tinham famílias, eles misturavam inclusive nos grandes coliseus, faziam os grandes bacanais para que todo mundo tivesse relações com todo mundo por dias e dias, né, com bebida, jogos, etc., para que as pessoas cruzassem literalmente como animais e ninguém soubesse quem é filho de quem é pai de quem, e aí as mães cuidavam dessas crianças sem saber quem era o pai, muitas vezes era tirado de uma mãe dada para outra porque não houvesse nem o afeto materno, e assim se criavam os escravos. Com o cristianismo isso acabou, né? E aí então as pessoas começaram a ter, os mais pobres, né, começaram a ter um pouquinho de poder, prestígio, dinheiro, como os Habsburgos também, né, os faraós, mas os poderosos querem destruir isso. Por isso é que eles querem destruir a sua família com a liberalização de drogas, a ideia de destruir o seu próprio filho no seu ventre, todas essas questões de foro íntimo, né, que as pessoas fazem dentro do quarto, que nem pode se dizer, né, porque senão dá problema. Enfim, tudo isso que eles vêm trazendo aí para destruir a sua família, e muitos são idiotas o suficiente para achar que isso é um grande avanço. Isso existe há muito tempo, mas enfim, nem era tema, não sei nem por que eu entrei nisso aqui. Mas isso aqui é outra situação, pessoal. Isso é uma pirâmide, ou melhor, uma sequência de pirâmides no Tibete, né? Vocês já viram algo semelhante a isso na Amazônia, né? Circularam fotos aí das florestas amazônicas dizendo que as formações que tinham lá nas florestas então representariam pirâmides, né? Então veja que e não duvide disso, pessoal, não duvide, porque se existem as pirâmides dos astecas, dos incas, dos maias, por que não pode existir pirâmides no meio da Amazônia, que é um grande território inexplorado? É óbvio que vai existir. Agora, se as fotos que saíram são elas especificamente de pirâmides, aí eu já não sei. Eles fazem isso aqui via satélite. É óbvio que onde há pirâmide há uma concentração de rocha diferente do que é o solo ao seu redor, né? Então eles conseguem detectar e aí graficamente as cores são alteradas para que as pessoas possam visualizar e dizer onde é que estão. E parece que isso também tem no Tibete. Então elas estão supostamente lá, mas não são oficialmente admitidas. Isso só mostra aquilo que a gente fala. Houve uma grande civilização antiga, na minha opinião, muito mais avançada do que a nossa, e que acabou no chamado Dia dos Mortos, né? Então, na Bolívia, não muito longe de Pumapunco, fica o relativamente famoso complexo de Tiahuanaco. Eu já falei sobre isso aqui lá na comunidade fechada, para quem está lá comigo, né? Além dessas pedras estarem perfeitamente encaixadas, a gente olha aqui e não parece, né? Mas para quem faz uma análise mais pormenorizada, percebe que elas estão finamente encaixadas, né? O que não é fácil de se fazer hoje, quem dirá no passado, né? Supostamente com a tecnologia do cinzel, do martelinho, né? Óbvio que não foi assim, mas enfim, é assim que se fala que foi oficialmente, né? Mas além de perfeitamente encaixado, o pior não é isso, pessoal, que mostra que há algo escondido.
é que tudo, além disso, foi construído em adesito e arenito, o que não se encontra em lugar próximo. Não existem essas pedras ali próximas. A pedreira mais próxima está localizada a pouco mais de 10 quilômetros de distância. Lembrando que lá não é um plano, lá são cheios de montanhas e etc. Aí alguém pode dizer, bom, mas 10 quilômetros eles podem colocar isso aqui nas costas de um jumento, ou mesmo uma pessoa pode carregar uma pedra não tão pesada, ela vai descansando e levando. 10 quilômetros, né? Subindo e descendo morros, é possível? É. Só que existem blocos que pesam cerca de 30 toneladas, sendo que o maior pesa 130 toneladas. Impossível hoje de carregar isso aí. Então, a questão é, como é que eles foram carregados? Então, olhando aqui na frente, parece fácil, né? Parece blocos pequenos. E esses grandes aqui atrás? Esses aqui, ó, que são peças inteiras da escadaria, né? Como é que carregaram isso aqui? Essas torres aqui, ó, é impossível isso aí, né? Aliás, então, além de ser impossível responder isso com a tecnologia de hoje, quem dirá com a do passado, né? Além disso, eles têm vestígios de tecnologia avançadíssima, como furos redondos em blocos, superfícies polidas, linhas incompreensíveis e muito mais. Mas o mais misterioso realmente é o transporte. Agora, isso aqui é interessante, pessoal. Agora eu vou mostrar as curiosidades para vocês. Nós não conhecemos nem a história do passado, a maioria das pessoas não conhece. Tem muitas até pessoas que sabem, né? Mas que se dispõem a falar a respeito disso são poucos, porque a maioria ignora e ainda ri, né, de quem sabe um pouco mais e simplesmente não acredita, né, porque a pessoa tem uma cultura um pouquinho restrita nesse sentido aqui, né? Mas isso aqui, ó, é mais uma curiosidade. Então isso mostra como hoje as coisas são feitas de uma maneira que as pessoas olham e não veem. Imagine no passado, né? Que nos é escondido. Então isso aqui é um monumento às vítimas da tragédia do voo MH17 na Holanda. Está localizado em umas coordenadas que eu vou mostrar para vocês. Toda vez que te fala... Bom, aqui deu um probleminha, acho que eu apaguei um pedaço. Realmente eu apaguei um pedaço aqui. Pessoal, tudo bem. Não, tudo bem, eu vou deixa para lá, depois eu mostro lá. Não vou deixar de mostrar aquilo lá, pessoal, só que antes... eu vou mostrar isso aqui antes que eu me esqueça. Daqui a pouco eu vou adiante e acabo esquecendo de mostrar. Isso aqui, pessoal, é mais uma curiosidade. É Aid al-Jazish, que é uma vila iemenita de 500 anos no topo de uma enorme rocha. Os iemenitas, para quem não sabe, né, são esse povo aí que está agora cortando os cabos da internet lá no Iêmen, que andou disparando contra os navios americanos. Eles ficam próximos ali ao chifre da África, né, a Somália, e próximos ao porto que a China construiu lá no Djibouti, ali na África. E é um povo milenar, né, pessoal? É um povo que mais possui equipamentos de ataque e defesa per capita do mundo, embora eles vivam assim, de maneira bem rústica, bem primitiva, e justamente por isso é que eles têm um poder que não pode ser abalado tão facilmente pela tecnologia, porque a tecnologia ela pode muita coisa, mas não pode tudo, né? E quanto mais rusticidade, mais difícil de se atingir. Então aqui, curiosamente, né, eles construíram a vila deles em cima dessa rocha, talvez até por conta de evitar algum deslizamento de terra, por conta de terremotos, enfim, é um povo já muito antigo, então eles sabem o que estão fazendo. Agora, voltando a isso aqui, pessoal, eu separei para vocês o link. Eu não vou poder postar o link para vocês, mas é aqui, ó. Essa mesma imagem que vocês veem aqui, que obviamente tem um olho com compasso, esquadro, né, que é um símbolo ocultista muito conhecido, né, que as pessoas olham e não veem, mas além disso, ele tem algo muito interessante, que é isso aqui. Aqui ele está de cabeça para baixo em relação ao que nós mostramos ali. E o que isso tem a ver? Isso aqui mostra, além do monumento do desastre do voo MH17, ele mostra aquele tradicional laço, né? Qual laço tradicional, já? Esse aqui, ó, das cores da saúde. Existem muitas campanhas que são feitas com esse laço aqui.
Existe uma... Eu não vou entrar muito profundamente nesse assunto, mas existe um grupo muito antigo chamado os loteros, né? De onde é que vem a palavra loteria? Dos loteros. E os loteros eram responsáveis pelos lotes de cemitérios, então eles loteavam os lotes, né? Então eles faziam, tal família vai ficar com tal lote, etc. Então os loteros tinham esse L como símbolo, que é um grupo que hoje segue dentro de sociedades ocultistas, e aí, coincidentemente, vamos dizer assim, né, para que possa ser dito, esses mesmos laços, né, que nós vemos simbolicamente ocultos são esfregados no nariz de todo mundo, sem que as pessoas saibam de onde que eles vieram, né? Coincidentemente, né, então os loteros usam... Bom, melhor não dizer tudo, mas acho que vocês entenderam. E aí, se você afasta um pouco aqui, vamos ver se eu acho aqui, acho que nem vou conseguir encontrar agora. Mas enfim, isso aqui é próximo do aeroporto, né, onde aconteceu o acidente. Em Amsterdã, aqui só para vocês verem bem certinho onde é que está. Tá bom, pessoal? Aqui nos Países Baixos. Mas vamos voltar lá. Agora eu não sei, eu acho que andei apagando. Mas enfim, ainda... Dá para explicar isso aqui, andei apagando algumas coisas, mas isso aqui, isso aqui é uma curiosidade também, foge um pouco da temática que eu abordei até agora, mas mostra aqui uma lança que perfurou algumas costelas, e o projetista do nosso organismo, ele é tão eficiente, é tão fantástico o corpo humano, que até uma lança que invade o seu organismo, o corpo vai lá e dá um jeito de isolar aquela ameaça. Veja que a ponta da lança aqui, né, com certeza eles concluíram que não valia a pena tirar a lança, porque podia acabar, né, destruindo a vida da pessoa. E aí o organismo ele foi lá e isolou o invasor, né, um pedaço de ferro, ao ponto de quase cobri-lo completamente. É fantástico, né? O corpo é uma coisa fantástica. Por isso que quando vieram com certas soluções aí contra alguns tipos de flagelos, eu disse, não, obrigado, meu projetista aí, ele me fez, né, com um organismo relativamente competente para isolar invasores, eu não preciso da ajuda, dos loteros. Agora isso aqui, pessoal, mais uma curiosidade, a pirâmide curvada foi construída no século XVI a.C., na necrópole real localizada nas proximidades de Mênfis, a capital primeira do Antigo Egito. Ela é diferente das demais, né, porque ela tem esse esquema diferente aqui de construção. As outras, vocês sabem, são escalonadas. Enfim, isso aqui seria então o começo do vídeo, mas eu separei para vocês algumas outras situações. Só lembrando que quem quiser mandar pautas aqui para nós, pode escrever para surgiramapauta@gmail.com. Você pode mandar fotos, vídeos ou links de notícias que queira que eu comente. Eu não posso responder os e-mails, né, porque são muitos, mas é uma maneira de vocês contribuírem aí com o canal, né? Às vezes querem que se comente alguma coisa, então é o canal de comunicação esse aqui, né? Agora vamos ir aqui um pouco para o presente e o futuro. A Procter & Gamble, o P&G do Japão, produzirá número de caminhões de entrega usando o sistema de inteligência artificial. Então ela busca encolher sua frota de caminhões de entrega em 30%, adotando um sistema de inteligência artificial, o qual prevê demanda de produtos para aumentar a eficiência em logística. No vídeo passado eu mostrei que até os barbeiros e as cabeleireiras serão substituídos. Já existe uma máquina que corta com tesoura o cabelo das pessoas. É óbvio que não com a perfeição que um ser humano pode cortar, por enquanto, mas em algum momento fará. Nós vivemos num ciclo de repetição. Eu não acredito em reencarnação, não é isso que eu estou falando, mas muitas coisas que a humanidade está passando hoje já passou no passado. Eu vou trazer outras provas além daquelas que eu mostrei no começo do vídeo. O Japão pode estar perto de reiniciar a operação na maior planta nuclear do mundo. Vocês lembram o que aconteceu em Fukushima, lá em 2011, se não me engano, no dia 3 de março de 33? Se eu não me engano foi isso.
A maior planta de energia nuclear do mundo, entre outras instalações que foram desativadas após o desastre, podem estar próximas de um reinício nas operações. Aí alguém talvez pode dizer, mas isso aqui é algo que nunca existiu no passado. Para quem já leu Bhagavad Gita, já leu a respeito dos Vimanas, existe não são muitos os livros que se tornaram públicos, né? Mas alguns livros antigos, hinduístas, indianos e tal, eles contam dessas usinas nucleares, de naves como helicópteros e aviões, né, que podiam se deslocar no ar. Então, aparentemente, isso aqui não é tão novidade como as pessoas pensam, mas né, são escritos antiquíssimos e poucos têm interesse de ler isso aí. Né? Agora, isso aqui achei interessante, uma curiosidade. Estudantes do MIT criam luvas capazes de traduzir linguagens de sinais. Isso aqui foi muito inteligente, pessoal, porque olha só, a tecnologia ela é uma faca de dois gumes. Ela pode trazer coisas boas e pode trazer coisas ruins, mas isso aqui foi inteligentíssimo. Veja só, a maioria de nós não aprende linguagem de sinais porque não precisa. A maioria de nós não convive com pessoas que não ouvem, né? Mas como essas pessoas acabam sofrendo porque nós não conseguimos nos comunicar com elas. Agora imagine uma dessas pessoas podendo utilizar uma luva dessas, né? Então ela fala com a gente através de sinais, e aí ela pode carregar consigo um alto-falantezinho que traduz isso aí em linguagem em português, inglês, indiano, russo, seja lá a língua que for. Então a linguagem de sinais, que é uma língua universal, pode ser traduzida agora através da inteligência artificial. Isso vai facilitar muito a vida de pessoas que não ouvem, né, e que conseguem falar com linguagem de sinal. Elas vão conseguir se comunicar com qualquer pessoa na rua. Então a tecnologia ela pode ajudar muito o ser humano. Pena que ela está em mãos erradas e em algum momento vai ser utilizada contra nós, né? Porque os opressores da humanidade vão querer, de uma certa maneira, mais controle. Mas isso aqui é fantástico. Eu achei interessante trazer. Talvez se você tenha um parente, um amigo, alguém que tenha problema de audição, então de repente ele pode ir atrás do MIT aí para adquirir uma luva dessas, né? Já está em testes e provavelmente logo vai estar sendo comercializado. Fantástica ideia, muito legal isso aí. Vamos adiante aqui, uma outra situação. Isso aqui mostra também o avanço da tecnologia. Isso é uma matéria de propaganda, na verdade, que é o Zipgrade. Para que serve? Serve para os professores corrigirem provas de assinalar. Então o aluno vai lá, ele preenche, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele preenche na prova mesmo, no papel, o A, B, C, D, ele escolhe a opção correta e ao invés do professor recolher a prova, levar para casa, corrigir um por um, ele simplesmente tira uma foto com o celular da prova, a prova já está com a resposta padrão pré-cadastrada pelo próprio professor, ele vem aqui e cadastra quais são as respostas corretas e a correção é automática, o aluno nem precisa entregar a prova para o professor, ele só tira a foto e já aparece as respostas. De repente, isso aí pode ser enviado para o e-mail do aluno, né, para ele conferir em casa se o professor não se enganou, se o sistema não se enganou, mas é automático, a nota sai na hora. Bem interessante isso aí. Mostra o avanço da tecnologia, né, que traz um lado bom e um lado ruim, como sempre. Agora, isso aqui é o lado ruim, péssimo da tecnologia. Isso aqui eu avisei muitas vezes. Não colete o seu DNA, não entregue ele para terceiros, porque você está entregando, né, os meios de defesa do seu organismo. Como eu mostrei aqui, o nosso organismo ele é projetado para nos defender. Nós temos vários meios de imunidade, né? Até uma lança de metal dentro do nosso organismo, ele vai lá, cobre, ele é projetado de uma maneira extraordinariamente eficiente para nos proteger. Mas aí as pessoas, me desculpem, né, numa atitude não muito inteligente, não é que as pessoas que fizeram isso não são inteligentes, mas nesse caso confiaram demais. Foram lá, fizeram testes de DNA, entregaram, né, para a empresa que fez o teste, lógico, faz a coleta, a empresa entrega o resultado. Ah, eu sou descendente do fulano, do ciclano, do beltrano, que legal, a minha árvore genealógica vai até 500 anos, chega lá na família não sei das quantas. Legal, mas e agora? Agora eles, de posse do seu DNA, né, venderam o
a quantidade de 6,9 milhões de perfis de usuários, e para quem quisesse pagar, para quem tivesse condições, né? E isso coloca em risco a sua integridade. Porque hoje, para quem não sabe, ameaças biológicas podem ser projetadas individualmente. A pessoa vai lá, estuda a sua imunidade, porque cada um tem estratégias de defesa diferentes no seu organismo. O nosso projetista é extraordinariamente genial, nosso criador, Deus, né? Então ele não criou uma estratégia de defesa única para todos os organismos, porque senão bastaria eu copiar a minha própria e eu poderia atingir o meu próximo. Não, cada um tem uma única e exclusiva que não se repete nem no irmão, né? Embora seja mais semelhante com o irmão do que com um estranho, né? E aí, então, ele estuda essa estratégia de defesa do seu organismo e pode projetar uma ameaça que desvie, de uma certa maneira, dessas defesas imunológicas e lhe atinja. Então, péssima essa história aí de coleta de DNA. Já finalizando, duas imagens interessantes. Isso aqui é em Los Angeles, na Califórnia. Eles dizem que isso aqui pode ser por conta de um lançamento da Falcon X, embora seja muito estranho, porque antes mesmo do Elon Musk estar lançando seus foguetes da Falcon 9, né, da SpaceX, já tinham começado a surgir esse tipo de imagem aqui no céu. Pode ser, mas que é estranho é. Não sei se vocês lembram que eu mostrei inclusive uma dessas aqui lá da Rússia, né? Então, como é que é isso? O Elon Musk agora tem locais de lançamento na Rússia também? Ou será que os russos têm algo semelhante? Eles dizem que incríveis imagens mostram o vapor do foguete de água do lançamento do SpaceX Falcon 9 visto do Arizona. Enfim, uma curiosidade para vocês. Eu não vou afirmar que é realmente o que eles estão dizendo, porque essa turma mente tanto que eu sempre fico com um pé atrás. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.